Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Em toda a Bíblia, eu vejo que os homens que Deus usou, eles foram radicalmente obedientes. Diga assim, radicalmente obedientes. E essa é uma mensagem sobre obediência. E talvez agora você está decepcionado, você está triste, porque você está pensando tipo assim, ai, mas eu já sei muito desse assunto, Gal. Eu já ouvi muito desse assunto, eu já posso até imaginar sobre o que você vai falar. Ok, mas em quantas coisas você ainda está desobedecendo a Deus? Eu nunca vi ninguém obedecer a Deus e ficar decepcionado. Eu nunca vi alguém obedecer a Deus e dizer que não deu certo. Porque quando nós obedecemos a Deus, ainda que doa momentaneamente na nossa alma, no nosso corpo, nós sabemos que o melhor do Senhor veio sobre a nossa vida. E falar de obediência para uma geração que está acostumada a ouvir que pode ser do seu jeito, que meu corpo, minhas regras, que, sabe, talvez você foi educado dentro do seu lar, a ser o rei da sua casa, talvez você lá manda, mas sabe, eu preciso te dizer uma coisa, há um Deus soberano que está no trono, e Ele tem todo o poder, é Ele quem governa as nossas vidas. Então, falar de obediência é como se fosse para nós um assunto diário. Todos os dias precisamos falar e trazer à nossa memória que nós não somos o rei, nós não governamos. Existe um rei que está no trono que nós precisamos servi-lo, honrá-lo, agradá-lo. Amém? Em toda a Bíblia, eu vejo homens que foram radicalmente usados por Deus. E eu amo os homens radicais da Bíblia. Porque eles se anulam para carregar o peso da glória de Deus. Nessa noite você está disposto a ser anulado para carregar o peso da glória de Deus? Eu lembro de uma situação que a gente viveu. E aconteceu uma situação que uma pessoa olhou para mim, dentro dos meus olhos, e falou assim, você não quer carregar o peso da glória de Deus? Então aguente. Aguente que talvez você não vai ter muitos amigos. Aguente que há lugares que você não vai poder frequentar. Aguente. Porque o peso da glória de Deus não entra em qualquer lugar. O peso da glória de Deus está sobre os obedientes. Aqueles que entenderam que não tem como fazer as nossas vontades e agradar a Deus. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Sabe, Noé, Abraão, Jó, Davi, Daniel, Ezequiel, Pedro, o apóstolo Paulo, tantos outros homens que são inspiração para nós, que estão registrados na Bíblia, eles, por serem obedientes a Deus, eles estavam dispostos a perderem a própria vida. Na verdade, eles não estavam nem aí em perder a própria vida. Eles estavam realmente preocupados em ganhar a vida eterna. Ainda que eles perdessem a vida terrena deles. E eu quero te perguntar nessa noite, jovem. Você está disposto? Você está disposto a carregar o peso da glória e viver essa obediência radical? Porque é muito lindo quando a gente conta a história, né, de Noé, de Abraão, que a gente teve uma mensagem aqui poderosa, na verdade, do nosso pastor. Se você não ouviu, vai lá no YouTube e acesse a mensagem da semana passada, que está incrível, retrasada, né? Foi sobre. Vocês não lembram, né? Já esqueceu, né? Você está anotando? Não, você está confiando na sua mente. Sabe o que vai acontecer? Entrou aqui, anota. Anota. É muito lindo quando alguém está aqui, está passando a palavra toda prontinha para você, né? Você está só o quê? Mas talvez, esse é um dos motivos que você só bebe leite, você não come a picanha espiritual. Por quê? Porque você só está ali, ó. Aí acabou o culto, você sai, vai lanchar, esquece tudo, não aplica nada, não pratica nada. É muito legal quando a gente vê a história deles, a gente já sabe o final. Mas eles tiveram uma obediência radical.
E assim, a minha conversão foi muito radical. Eu me identifico muito com esse perfil. Mas talvez não é o seu. Talvez você é daquele dizendo, calma, vai devagar, não é assim. Não, eu não preciso parar de vez de pornografia. Eu posso ir parando. Não. Se você quer agradar ao Senhor, tudo que você precisa já está dentro de você. Domínio próprio, paciência, autocontrole. Então você pode sim dizer não para o pecado e decidir obedecer a Deus radicalmente. Ainda que isso fira a sua carne. Enquanto esses homens que são inspiração para nós estavam dispostos a perder a vida deles aqui na terra para ganhar uma vida eterna, muitos de nós preferimos o contrário. Preferimos perder a vida eterna para sermos momentaneamente felizes em alguma situação aqui na terra. Preferimos às vezes desagradar o Senhor, desonrar o Senhor, entristecer o Espírito Santo para satisfazermos a nossa carne. E com isso podemos perder para sempre a vida eterna. Eu quero conversar com vocês aqui hoje sobre a história de um homem desse. Um homem que a história dele me impacta, mas me impactou ainda mais quando o Senhor trouxe isso ao meu coração. Que por mais que eu já conhecesse a história dele, você muito provavelmente conhece também, existiam detalhes ali que eu tinha deixado passar batido e eu quero conversar com vocês sobre Jó. A palavra do Senhor diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12, assim. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. E então Satanás saiu da presença do Senhor. Você percebeu que o seu Deus, ele tem o governo de tudo? O texto começa falando que os anjos foram se apresentar a Deus e Satanás foi também se apresentar para ele. Então preste atenção, você precisa saber disso. Alguém que está aqui nessa noite precisa saber disso. O meu Deus, o seu Deus, ele tem o governo de tudo. Tudo precisa bater continência para ele, ele é Senhor. O meu Deus, o seu Deus pode todas as coisas. Ele criou a terra, ele criou o mar, ele comanda a terra, ele comanda o mar, ele comanda até o inferno. Satanás tem que bater continência para ele, porque Satanás já sabe o destino dele. Satanás faz 3 afirmações muito sérias aqui no livro de Jó. Se você já leu, você já sabe do que eu estou falando. A primeira afirmação séria que Satanás faz é que ninguém pode amar mais a Deus do que o dinheiro. Satanás fez essa afirmação no texto que a gente leu. É claro, Deus. É claro que Jó te ama, Jó te serve. Olha lá tudo que o Senhor deu para ele. Olha lá todos os bois, toda a riqueza, todos os bens. É claro que ele vai te adorar. O que Satanás está querendo dizer? Ninguém vai realmente adorar a Deus de verdade mais do que o dinheiro. Essa é a primeira tese que Satanás declara aqui. A segunda afirmação de Satanás, está no texto que a gente leu, Jó capítulo 1, versículo 9, é que ninguém pode amar mais a Deus do que a família. Satanás declara isso aqui. É claro, o Senhor cerca ele, guarda a família dele, todos os filhos dele são prósperos. Tudo que a família dele faz é abençoado, mas é claro que ele vai te servir. Satanás estava afirmando ali que não tem como amar mais a Deus do que a família.
São duas afirmações muito sérias, você concorda? E aí o que Deus falou? Vai lá então. Tira todos os bens dele. Pode tirar toda a família dele também. Eu conheço meu servo Jó. Você está entendendo? Deus, o Todo-Poderoso, a fonte inesgotável, está falando, vai lá. Toca nele então. Sabe por que é importante falar disso? Porque quem vive na pindaíba, quem vive na pindaíba e na magrela, no orçamento que não sobra nem R$1, já está acostumado a lidar com isso, sim ou sim? Já está acostumado. Mas Jó, ele tinha muitos bens, muita riqueza. E geralmente quem tem muita riqueza, quando perde, surta. Você já ouviu falar de pessoas que talvez, você já ouviu falar de talvez empresários que perderam em um dia 20 milhões de reais e foram lá e deram um tiro na própria cabeça e acabou com tudo, porque não sabem lidar, o Deus deles é o dinheiro. Mas o Senhor falou, não, meu servo Jó, pode ir lá, tira tudo dele. E talvez nós precisamos falar disso porque você só está aqui nessa noite porque você não tem dinheiro. Porque se você tivesse dinheiro, se você fosse um homem, uma mulher, um jovem, de muitos bens, muitas posses, muitas riquezas, um grande empresário, talvez você não estaria aqui nessa noite. Vamos falar a realidade? Imagina, que você tem um duplex lá na Praia da Costa agora, de frente para o mar. Toda aquela varanda cheia de vida, assim, de fora a fora. Quando a pessoa entra assim no seu duplex, ela já vê assim o infinito do mar, lá da sua sala. Você estaria aqui? Você estaria aqui nessa noite? Imagina que você pode agora pegar um helicóptero e falar, vou juntar meus amigos aqui, nada para fazer. Vamos dar uma volta aí, gente, no Brasil agora? Vão lá no Cristo Redentor, ver ele de pertinho, iluminado de rosinha, por causa do Outubro Rosa. Vão lá, amigos, vamos lá, vamos lá. Imagine que você seja essa pessoa de muitas posses. Você estaria aqui nessa noite? Mas Satanás, ele fez o trabalho. Ele fez o trabalho. Se Deus falou que podia, porque até Satanás é obediente a Deus e eu e você não somos às vezes. Mas se Deus falou que podia, ele foi lá e tomou todos os bens e acabou com a família, você já sabe, eu não vou entrar aqui nessa parte. Mas a resposta que Jó deu foi simplesmente incrível. Depois que isso aconteceu, chegou a notícia de que ele tinha perdido tudo e perdeu a família e os filhos morreram, aquela coisa toda, Jó declarou, em tudo isso, Jó não pecou e ele não culpou a Deus. Ele não murmurou, ele não falou assim, poxa Deus, e agora? Para que o Senhor me deu então se era para o Senhor tirar? Para que então que o Senhor me deu filho se era para o Senhor tirar? A ordem não é um pai enterrar um filho. Eu estava ouvindo um podcast essa semana, que eu ouço muito podcast, da Eixla, e ela fala, o nome para uma mãe que enterra um filho é despedaçada, morta por dentro. Você não sabe o que é isso, mas Jó perdeu todos os filhos, todos os bens em um só momento. Não foi nem um dia, a Bíblia fala que foi em um só momento. E ele não reclamou, ele não murmurou, ele não culpou a Deus em nenhum momento. A terceira afirmação que Satanás faz no livro de Jó é que ninguém pode amar mais a Deus do que a si mesmo. Depois de Satanás ter feito isso, ter tocado nos bens, ter tocado na família, olha só o que aconteceu. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, você reparou em meu servo Jó? De novo. Deus falou assim, você viu tudo o que aconteceu e você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo.
Agora você ouve a voz de ironia de Satanás. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem. Porque antes Deus tinha falado o quê? Pode tocar, só não toca nele. Mas agora o Senhor falou: pois bem, ele está em suas mãos. Apenas poupe a vida dele. A doença, ela coloca todo mundo no mesmo lugar. Não importa se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você não tem nenhum dinheiro. A doença coloca todo mundo na condição de humano. Faz um dia, você que é mulher, você que é homem, coloca a sua roupa mais bonita. Vai na melhor maquiadora do estado que tem aí. Que são daqui da igreja, inclusive, tem umas aí. Faz a maquiagem mais top, arruma o cabelo e vai lá e tira um raio-x. E dá uma olhada no que você é. A doença coloca todo mundo no mesmo lugar. E Satanás, o que ele estava afirmando aqui? Não tem como. Na hora que eu tocar na pele de Jó, na hora que eu tocar no Jó, com certeza ele vai amaldiçoar. Porque não tem como amar mais a Deus do que a si mesmo. Não tem como. E Satanás foi lá e fez o trabalho. Se Deus deixou, Satanás foi lá e fez. E colocou uma doença terrível em Jó. Você já sabe. Mas olha só o que Jó, capítulo 2, versículos de 8 a 10 diz. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma louca, você fala como uma insensata mulher. Nós aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Você só quer as bênçãos do Senhor? E você não aceita quando Ele está permitindo que você passe por alguma situação? Olha só o que Jó declarou: nós vamos aceitar o bem, não o mal que Deus nos dá. E nisso tudo, Jó não pecou com seus lábios. Diga assim: uau! Eu vou dizer para você que entender, que acho que você não entendeu o que aconteceu aqui. Jó simplesmente reprovou as 3 teses de Satanás com a fidelidade que ele tinha a Deus. Ele simplesmente colocou o inimigo no lugar dele. Ele declarou o quê? Que ele amava mais a Deus do que o dinheiro, que ele amava mais a Deus do que a família dele, que ele amava mais a Deus do que a si mesmo. E você, minha lindinha, que está aqui, meu lindinho. Eu acho interessante porque às vezes Deus nos dá pequenas coisas e a gente se apega a elas como se a sua vida dependesse daquilo. Te dá um carrinho, te dá um telefone, um videogame, mixaria, coisa pouca. E você já nega o Senhor por causa disso. Agora você imagine Jó. Jó não tinha pouca riqueza. Jó não tinha uma família mais ou menos. Imagina a cena de propaganda de margarina, aquela família linda, naquela mansão, o café posto. Essa era a família de Jó. Jó tinha tudo do bom e do melhor. E mesmo assim, ele reprovou as teses de Satanás, porque ele amava mais a Deus do que tudo que Deus tinha dado para ele. Amava mais a Deus do que a família que Deus tinha dado para ele. E amava mais a Deus do que a si próprio. E os amigos de Jó, quando chegaram e viram toda aquela situação, muitas pessoas falam assim: ah, porque aquilo não é amigo, né? Eles eram amigos sim. Só que o que Jó estava passando não era algo normal de se ver. A Bíblia diz que Jó era um homem reto e temente a Deus. Irrepreensível, íntegro. E ainda assim a palavra do Senhor declara que ele estava perdendo tudo. Tudo. Em apenas momentos da vida dele. E os amigos dele queriam achar um motivo para tanta tristeza, tanta dor. Afinal, Jó era um homem tão correto. Jó queimava sacrifícios na possibilidade dos filhos dele terem pecado contra Deus.
Será que um dos meus filhos talvez possa ter pecado contra o Senhor? Então eu vou queimar aqui uma oferta ao Senhor pelos meus filhos. Ele era um homem muito correto. E ainda assim, os amigos dele estavam procurando alguma coisa que pudesse achar porque é o motivo de tanto sofrimento. Só que o problema do amigo deles, dos amigos deles, dos 3, não é que eles não eram amigos de Jó. Eu imagino que eles eram sim, porque a Bíblia relata que eles ficaram 7 dias e 7 noites sentados, observando Jó, enfermo, doente, sem família, sem dinheiro, com as feridas abertas na pele. A palavra de Deus diz que esses amigos não mencionaram uma só palavra durante 7 dias e 7 noites. E depois esses amigos começaram a tentar encontrar o motivo de tanta dor e tanta tristeza. O problema desses amigos é que a teologia deles era ruim. Quando a teologia é ruim, o comportamento é ruim. Quando você tem o princípio errado na sua cabeça, o seu comportamento vai ser ruim, porque você vai justificar com o princípio errado que você carrega. E aí eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falando que a teologia é a mãe da ética. Então aqueles amigos estavam sendo o quê? Inconvenientes. Em querer achar um pecado para justificar toda aquela dor. E Jó, no meio daquela situação toda triste, ele começou a fazer perguntas para Deus. Ele começou a fazer questionamentos a Deus. Ué, Gal, mas você não falou que ele era reto? Jó era próximo de Deus. É por isso que Jó podia entrar numa guerra com Deus, numa briga com Deus. Aliás, eu e você aprendemos nessa noite uma grande chave. Quando você tiver lutas e guerras para travar, trava com o Senhor primeiro. Foi isso que Jó fez. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele começou a se defender. E começou a fazer perguntas a Deus. Começou a se defender aos amigos. E começou a fazer perguntas para Deus. E se você estudar o livro de Jó, é fantástico. Porque Jó começa a fazer 16 perguntas para Deus. Ele começa a colocar Deus em xeque. Mas não por duvidar de Deus, mas porque ele era próximo de Deus. E ele começou a falar com Deus. Deus, se era para eu passar por tudo isso, por que o Senhor não deixou o leite no peito da minha mãe se acabar para eu morrer de fome? E ele começa a fazer muitas perguntas para Deus. São 16 perguntas no total. Jó levanta 34 questionamentos a Deus. 34 questionamentos. E o que Deus respondeu? O que Deus respondeu? Nadinha. Diga assim, ó. Shh. Nadinha. Agora você imagina, sofrer já é ruim, mas sofrer sem saber os motivos. E eu estou falando aqui de um homem que Deus o considerava. Você leu que Deus meio que se gabava. Não era assim que dá a impressão no texto? Que Deus se gabava do servo Jó. Então nós estamos falando de um homem aqui, Jó, que era reto e temente a Deus, que fez questionamentos a Deus, que fez perguntas a Deus. E Deus fez o quê? E talvez você ache que você não sente Deus, que você não ouve Deus, porque Deus não te ama. É justamente por te amar que Ele está em silêncio. É justamente por amar Jó que Deus ficou em silêncio. Porque Deus realmente queria extrair o ouro daquele momento que Jó estava passando. E muita gente se pergunta, eu também já me perguntei, se o livro de Jó é real, se é verdade isso, se realmente aconteceu. Ou se é uma metáfora, ou se é, sei lá, uma parábola. Deus querendo ensinar, não. O livro de Jó é real, aconteceu, é um livro histórico. Então a história de Jó, se você ler toda a história, tudo é real, tudo realmente aconteceu. Mas quando Jó está no fundo do poço, doente, sem a família, sem nenhum bem, fedendo, podre, imagina que ninguém queria ficar perto porque ele fedia. As feridas dele estavam abertas. E o texto que a gente leu diz que ele pegava cacos de telha para se coçar. Imagina o pus escorrendo.
Imagina os mosquitos. Essa era a situação que ele estava. Mas quando ele está no fundo do poço, olha só o que ele declara. Em Jó capítulo 19. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo tivesse descomposto, ainda assim em meu corpo eu verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Sim, o verei com meus próprios olhos. O meu coração muito anseia por esse dia. Como vocês se atrevem a me perseguir e dizer que tudo que eu estou vivendo é culpa dele? Você está entendendo o coração de Jó? Jó estava no fundo do poço. Assim como você está, talvez essa noite, no fundo do poço, no lamaçal do pecado. E quando nós estamos no fundo do poço, só tem um lugar para nós olharmos. Para cima. E é isso que Jó faz, ele faz. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu não estou enganado. Eu sei que eu não doei a minha vida inteira por uma mentira. Ele vive, eu vou me encontrar com ele um dia. E você? Na situação que você está passando, que sua família está passando, na situação em que você se encontra numa vida distante de Deus, no fundo do poço, não tem para onde olhar não, amigão. Tem não, é só para cima. Essa é a noite de você olhar para cima e pedir a Deus socorro, misericórdia. Chega. Jó em nenhum momento tentou por ele mesmo, ele sabia que ele tinha um Redentor e que ele estava vivo. E ele declarou isso. Gente, é sem condições isso. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é sem condições o que ele fez. No auge da dor e da tristeza, ele faz essa declaração de amor ao Senhor. No auge da sua dor, da sua tristeza, dos seus questionamentos, das suas perguntas, você é capaz de adorar a Deus? Ou você é um adorador do diabo que só fica murmurando? Murmurando sem olhar para trás, sem gratidão no coração. Sabe, o Senhor quer te tirar dessa fase que você está vivendo, mas você não colabora. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, o Senhor quer te tirar, mas você não colabora. Colabora. Sabe por quê? Olha só, aqui a gente já está no capítulo 19 de Jó. E Jó se defendia para os amigos respondiam, Jó, deve ser pecado, Jó. Deve ser, você traiu a mulher. Jó, você ficou rico, então porque você pegou o dinheiro das viúvas. Jó, fala aí o que você fez, Jó. Porque alguma coisa de errado você fez. Só que Jó era reto, temente a Deus. Você imagina uma pessoa que é completamente correta, que vive em obediência a Deus, ouvindo os maiores absurdos acerca do seu caráter, da reputação que ele construiu. É isso que estava acontecendo. Aqueles amigos estavam tentando descobrir alguma forma para provar que aquilo era real e que Jó merecia passar por aquilo. Mas aí Jó declara, eu sei que o meu Redentor vive. Se eu tiver que morrer aqui agora, beleza, eu sei que eu verei o Senhor, os meus olhos verão o Senhor. Sem condições. Sem condições. E aí sim, depois que Jó faz essa declaração de amor a Deus, porque isso é uma declaração de amor, gente. Depois que Jó declara todo o seu amor e confiança e obediência a Deus, aí sim Deus rompe o silêncio. Eu imagino assim na minha cabeça, isso não está escrito na Bíblia, mas eu imagino Deus não resistindo a esse clamor de Jó. Eu imagino que talvez Deus queria continuar em silêncio, mas eu imagino Jó declarando, eu sei que o meu Redentor vive, todo cheio de ferida, todo machucado, fedendo, sem família, sem bens, e Deus olhando e falando assim, não, Jó, não, meu filho, agora eu vou ter que falar com você, porque olha só, realmente, eu nunca vi alguém igual o meu servo Jó. E aí Deus rompe o silêncio, e Deus começa a fazer perguntas para Jó. Agora, é Deus que faz perguntas para Jó. Jó fez perguntas, Jó fez questionamentos, Jó se queixou, mas agora é a vez de quem? De Deus. Você pode imaginar o que é uma conversa com Deus?
Deus faz 70 perguntas. Mais que o dobro do que Jó fez a Deus. Deus faz 70 perguntas para Jó. Perguntas retóricas, perguntas que não têm resposta. Eu quero ler com vocês algumas perguntas. Não está projetado, mas eu acho que você consegue prestar atenção ou abrir sua Bíblia em Jó capítulo 38. Deus, olha só como Deus começa. Você quer ouvir Deus falar com você? Então ouve agora. Olha só como que ele começa. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, Jó, pois eu lhe falarei e te farei algumas perguntas e eu quero que você me responda. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Hein? Responde aí para o Senhor, bonitão. Diga-me, já que você sabe tanto, Jó. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, Jó, você deve saber. É Deus falando com Jó. Olha o nível de intimidade que eles tinham. O que sustenta seus alicerces e quem lançou a sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Versículo 8. Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele botou? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi na escuridão profunda? Você, Jó, alguma vez já deu ordem para que amanhã aparecesse? 13. Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra? 17. Sabe onde ficam as portas da morte, Jó? Viu as portas da escuridão absoluta? 18. Você tem ideia, Jó, da extensão da terra? Responda-me, Jó, se é que você sabe. 21. Claro que você sabe de tudo isso. Afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado. E você deve ter muita experiência, não é, Jó? Você alguma vez já visitou os depósitos de neve? E aqui são 70 perguntas. Eu não vou fazer todas para vocês. Mas se você ler todas as perguntas que está no capítulo 38, 39, você vai ver que Deus simplesmente está colocando Jó no lugar dele. Deus está mostrando assim, Jó, você acha que eu perdi o controle? Deus está falando com você nessa noite, ei jovem, você acha que eu perdi o controle? Você acha que eu não estou cuidando dos seus bens? Você acha que eu não estou cuidando da sua família? Você acha que eu não estou cuidando de você e dos seus sonhos e dos seus planos? Por acaso tem como eu esquecer você? Será que tem como Deus esquecer você? E por isso que Deus faz essas perguntas para Jó. Para fazer Jó o quê? Voltar para a realidade dele, que ele estava conversando com Deus. Ah, isso é muito forte. E aí, depois de tudo isso, olha aqui o capítulo 40. Então o Senhor disse a Jó: você ainda quer discutir com Deus Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que você tem as respostas, Jó? E Jó responde: eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Eu cobrirei a minha boca com a mão. Eu já falei demais, eu não tenho mais nada para dizer. Só que talvez você, né, sabichão, conhecedor da palavra, não para de falar. É por isso que a sua bênção não chega. Porque você não reconhece a grandeza do Senhor e a sua pequenez. E isso eu quero te lembrar que nós estamos falando de um homem reto, temente a Deus. É um homem, eu posso falar isso, que realmente depositou também uma confiança em Jó. Isso não é uma heresia, porque o texto deixa claro que Deus falou: vai lá e tenta ele. Vai lá e tira as coisas dele. Jó era um homem que confiava em Deus, mas Deus também conhecia o servo Jó. Eles tinham um relacionamento próximo. E aí, depois de tudo isso daqui, depois que Jó fala, eu não tenho mais nada para dizer. Aí, Deus, o Senhor, desafia Jó mais uma vez e continua fazendo perguntas. E continua colocando Jó no lugar dele. E Jó declara simplesmente isso daqui. Uma das partes que eu acho mais lindas da Bíblia, que está em Jó capítulo 42. Versículos 5 e 6. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar.
Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu retiro tudo que eu disse e eu me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Espera aí, compara agora. Compara o texto de 42:6 que a gente acabou de ler e compara o capítulo 1, versículo 8. Jó está dizendo aqui que ele não conhecia Deus. Olha aqui para mim, lindona, lindão. Se Jó não conhecia Deus, eu fico pensando como que está eu e você. Porque se Deus disse que Jó era irrepreensível, íntegro, um homem correto, temente a Deus. Se esse homem não conhecia Deus, onde nós estamos na fila de conhecer a Deus? Porque ele declara, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que o Senhor me faz todas essas perguntas, que o Senhor se revela a mim dessa forma, eu posso declarar que eu retiro tudo que eu disse, eu estou arrependido, eu me prostro, eu coloco a minha boca no pó, eu ainda declaro mais uma vez que eu não sou nada. E a nossa arrogância e a nossa prepotência nos afastam do Senhor. Eu acho interessante alguns apelos que a gente faz aqui, que simplesmente eram para vir todo mundo. Mas ficam algumas pessoas na cadeira com aquele olhar de tipo assim, não, essa palavra aí eu já sei tudo já. Já está tudo ok já na minha vida, tudo check. Então eu imagino que você já passou por tudo isso que Jó passou. Porque mesmo Jó passando por tudo isso, ele declara, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, depois do Senhor mostrar para mim que o Senhor criou tudo, que o Senhor sabe a mim, pergunta, pesquisa, o maior astrônomo do mundo, pergunta para ele, quanto que mede a Terra? Quanto que mede a Terra? Ele não vai saber dizer. Deus faz essa pergunta para Jó, e aí Jó? Você deve saber, né? Você sabe de tudo, né Jó? E muitos jovens são assim hoje. Com esse coração duro e não receitam a receber ensinamentos sobre nada, sobre ninguém. Acham que porque tem uma internet, um Google disponível, sabem de tudo, querem debater sobre tudo. Você acha que você conhece a Deus? Faça essa pergunta para você, será que eu conheço a Deus? Porque Jó declarou que não conhecia. Compare esses textos do 42:6 e 1:8. Como assim Jó não conhecia Deus? Deus falava a respeito de Jó. Jó era aprovado, mas só a aprovação tornou ele íntimo de Deus. Foi só quando Deus começou a conversar com ele, fazer perguntas para ele, que ele se tornou íntimo de Deus. Agora, eu quero perguntar para você, jovem, mais uma vez. E eu gostaria que você respondesse o Senhor aí no seu coração. Você conhece a Deus? Tem uma ilustração que eu ouvi que eu achei fantástica. E essa ilustração fala de uma criança. E criança faz pergunta difícil. Muito difícil. E uma criança de 4 anos perguntou para o seu pai, pai, qual que é o tamanho de Deus? Vocês falam que Deus é grande, mas eu nunca vi Deus. Qual que é o tamanho de Deus? E aí, o pai simplesmente olha para o céu para tentar achar uma explicação para dar para aquela criança. Como que você responderia? E nessa hora estava passando um avião. E aí aquele pai olhou para a criança e falou, meu filho, está vendo aquele avião? O filho fala, sim papai, estou vendo. Então, aquele avião, você acha que ele é pequeno ou que ele é grande? Aí a criança olhou para aquele avião e falou, nossa papai, muito pequeno. Pequenininho, ele cabe na minha mão, ele está muito longe. Aí o pai, para ensinar o filho a grandeza de Deus, levou o filho no aeroporto. Falou, ok filho, então vamos no aeroporto. Eu vou te mostrar um avião. E aí quando mostrou um avião, levou ele perto do avião, ele falou, e aí meu filho, esse avião é grande ou pequeno? E o filho de 4 anos, imagina a criança. Meu Deus, é muito grande. Meu Deus, olha o tamanho da roda. É 50 vezes o meu tamanho, é muito grande. E aí aquele pai ensina para o filho, então, com Deus é da mesma forma. Quanto mais longe você está dele, menor ele é. Mas quanto mais perto você está dele, maior ele é.
Então talvez você não reconhece Deus como grande, poderoso, Senhor, porque você está longe dEle. E aí você não consegue ver mesmo grandeza, poder, magnitude, glória, porque você está longe. Mas quando você se aproximar de Deus, à medida com que você vai se aproximando de Deus, você vai reconhecendo quão grande é o Deus que nós servimos. Há alguma coisa impossível para esse Deus tão grande? Isaías capítulo 40, ele declara que o nosso Deus, o seu Deus, ele mede as águas do mundo na palma de suas mãos. O seu Deus deixou registrado na palavra dele que ele pensa em todos os grãos de areia do mundo, do deserto, da praia. Você está imaginando? Ele disse que há mais estrelas no céu do que grãos de areia no mundo. Você está chocado? Esse é o nosso Deus. Imagina que você vai na praia, pega assim um punhado de areia, leva sobre uma mesinha dessa daqui, coloca o punhado que você colocou, um monte de areia, e começa a contar. Quantos grãos de areia? Se você tiver paciência, porque no 10 eu já não vou ter mais. Porque é o quê? Muita coisa. É muita areia. Então, Deus está dizendo que tem mais estrelas do que grão de areia no mundo. Agora deixa eu te falar uma coisa. O seu Deus não só criou todas as estrelas. Ele batizou todas elas. Ele deu nome a cada estrela que eu e você nunca nem vamos ver. Mas Ele conhece e Ele deu nome para elas. E eu te pergunto, será que Ele não vai fazer muito mais por você? Será que tem impossíveis para Deus? Será que é impossível a sua família ser salva? Será que é impossível você almejar algo em Deus? Será que é impossível entrar na universidade e permanecer cristão? Será que há alguma coisa impossível para esse Deus? Eu quero realmente que você comece a pensar que esse é o seu Deus. E eu quero te perguntar, você conhece a Deus? Você confia no poder de Deus? O seu Deus pode todas as coisas, não há impossíveis para Deus. Então olha aqui para mim, obedeça a Deus. Está doendo? Obedeça a Deus. Está perdendo dinheiro? Obedeça a Deus. Obedeça a Deus por amor a esse Deus e não para ter retorno, não para ser abençoado, para ser próspero, para multiplicar sua célula. Não. Obedeça a Deus, porque eu nunca vi alguém obedecer a Deus e se decepcionar. A história de Jó ensina muitas coisas para nós. Deus, Ele é poderoso. Ele não perde o controle nunca. Ele não faz rascunhos. Deus não tem plano B. Ele não é pego de surpresa. Eu acho engraçado que na época da pandemia, quando a gente achou que caos, que é isso, que está acontecendo, e nós começamos a fazer muitos questionamentos e fizemos várias promessas. Eu nunca mais vou deixar de ir na igreja. Eu vou valorizar muito a minha célula e os encontros. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu nunca mais vou brigar com meu pai. E engraçado que a gente já até esqueceu, né? Hoje, se cai uma gota d'água, você não pode mais vir adorar o Senhor na igreja. Ah, Gal, mas o que isso tem a ver com obediência? Tudo. Porque às vezes você é do tipo de pessoa que precisa estar perto de Deus, em comunhão com Deus para ficar firme. Você precisa de pessoas perto de você que vão te impulsionar para o propósito. Eu sei que é sobrenatural, mas calma, a história de Jó ainda não acabou. A máxima do livro de Jó ainda não aconteceu. Sério, sério. Porque Deus ainda não curou Jó. A gente não falou isso aqui. Deus não curou Jó. Jó, ele fez perguntas, ele fez questionamentos, ele chorou. E quando nós estamos decepcionados com Deus, nós fazemos o quê? Diga assim, as mesmas coisas. Você chora, você questiona. Eu não sei se você faz isso com Deus, com a pessoa que você deveria fazer. Mas nós temos essa atitude, nós choramos, fazemos perguntas,
nos queixamos, fazendo questionamentos. Sabe o que Jó estava mostrando para Deus quando ele fazia isso? Sabe o que eu e você mostramos para Deus quando a gente questiona, chora, murmura, reclama? Nós estamos mostrando para Deus que no nosso coração tem dor e mágoa. É isso que tinha no coração de Jó. Jó perguntava e se questionava tanto porque ele não via motivo de estar passando por tanto sofrimento. E no coração de uma pessoa que se defende muito, que se justifica muito, tem dor e mágoa. Assuma isso. Se você é daqueles que ninguém pode te corrigir, ninguém pode sentar com você e talvez te apontar o caminho, te ensinar algo, que você já vem todo cheio de defesa. Não, eu fiz isso por causa disso. Não, mas calma aí, não é assim. Se você é uma pessoa cheia de autodefesa, cheio de desconfiança, é porque no teu coração tem dor e tem mágoa. O que Deus queria de Jó então para curar e tirar ele daquela fase? Deus queria que Jó saísse daquela zona de autodefesa. Jó entendeu isso quando Deus falou: Jó, você que vai orar pelos seus amigos. Você está chateado com eles porque eles falaram tantas coisas a respeito do seu caráter, da sua história, da sua reputação. Colocaram nas suas costas pecados que você não cometeu, porque você é reto. Mas é você que vai orar pelos seus amigos, porque eu não vou ouvir a oração deles, porque eu não estou feliz com eles, mas com você eu estou, Jó. Então você vai orar pelos seus amigos. O que Deus queria? Deus queria que Jó saísse daquela condição de vítima e passasse a ser de verdade um homem que tem um relacionamento para que outros possam viver. E olha só o que a palavra do Senhor declara: que enquanto Jó orava pelos amigos dele, Deus o restaurou. Eu não sei se você sabe, eu imagino que todos saibam aqui, que esse é o versículo do ano da nossa igreja. A nossa família está vivendo um ano de mudanças. E quando Deus trouxe tudo isso ao coração do nosso pastor, foi esse versículo. E Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus não restaurou a sorte de Jó, a vida de Jó, quando ele reclamou, quando ele questionou, quando ele fez queixas e perguntas a Deus. Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelas pessoas que falaram mal dele. Isso tem um mistério. Deus gosta disso, eu sei. É muito difícil você não amar uma pessoa pelo qual você ora. Se você não ama, você passa a amar ou ter compaixão e misericórdia. E é isso que Deus queria, tirar Jó daquela zona de vitimismo. Tirar eu e você do quê? Dessa reclamação que a gente tem, desses questionamentos vazios, que só revelam a nossa ignorância. Nós já estamos em outubro. E talvez você está pensando assim: nada do que eu queria em Deus aconteceu ainda, pastora. Nada do que eu sonhei para o ano de 2023 aconteceu. Nós já estamos em outubro. Já se passaram 10 meses. E nada aconteceu. E talvez você está igual Jó. Por que, Deus? Por que, Deus? Oh, Deus, fala comigo, eu não estou entendendo não. Oh, Deus, me ajuda aí. Oh, Deus, faz alguma coisa, eu sou o teu servo. Eu sou obediente. Oh, Deus, faz alguma coisa aí. Mas eu quero te perguntar: você tem orado pelas pessoas que fazem mal a você? Porque é nessa hora que você vai pular de fase. Quando você começar a fazer o bem, praticar a palavra de Deus com as pessoas que talvez te fizeram mal, é aí que o Senhor vai mudar a sua sorte, vai restaurar a tua história, porque foi assim com Jó.